Se vocês perceberam, na festa de Yom Kippur, a tradição judaica tem o hábito de orar o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro de anunciação da palavra, anúncio da palavra do profeta Jonas, não é? Então, a tradição judaica lê todo ano em Yom Kippur o livro de Jonas. Esse ano, se vocês perceberam, o Espírito de Deus nos mandou ler Lamentações de Jeremias. E nós lemos, então, todo o livro de Lamentações de Jeremias na festa de Yom Kippur. Depois nós lemos Gênesis 37 e Gênesis 38, foi a mudança que o Espírito de Deus fez na festa de Yom Kippur, com a leitura da palavra. Então, eu estou com uma bola de soprar aqui na mão, eu quero mostrar uma coisa que o Espírito estava nos falando quando nós estávamos aqui fazendo o serviço. Para nós entendermos as coisas espirituais agora, urgente, do final dos tempos, nós vamos ter que nos esvaziar, como essa bola aqui, ó. Viu? Vamos soltando o ar dela. Ela vai ficar murchinha, ó. Tá vendo? Ela vai murchar essa bola. Bem mais, ó. Eu fui lá fora procurar uma bola para poder ensinar a vocês o que é ficar murcho, ó. Para que o Eterno possa trabalhar em nós, ó. Tá murchando, tá ficando menorzinha. Importa que ele cresça e eu diminua. Viu? Olha aqui, ó. Importa que ele cresça e eu diminua, para eu entender aquilo que ele está fazendo e que ele vai fazer nos nossos dias. Nós precisamos ficar murchos como essa bola aqui, ó, para que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade de fazer como ele quer. Ele muda as coisas. A tradição judaica lê o livro de Jonas. Nós tivemos que ler Lamentações de Jeremias, que não é um anúncio, de uma anunciação da palavra, de ainda falar ao ouvido e ao coração de alguém, mas é um anúncio de julgamento, de juízo, de julgamento e juízo, que é acompanhado com o ano do jubileu. Pensa só, que paradoxo. Que coisa, o jubileu fala de libertação. Lamentações de Jeremias fala de julgamento e de juízo, completamente diferente. Mas nós vamos aprender sobre isso nesse dia de Sucote, para que nós venhamos murchar como essa bola aqui, ó, para saber o que o Eterno está falando conosco. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos, diante da tua presença, colocar nossa vida e a vida de toda a congregação que aqui está e todos aqueles que estão conosco na internet, para que nós entendamos perfeitamente o que era, ó Deus, diminuir para que tu sejas levantado, para que tu sejas exaltado, para que tu sejas manifestado no meio de nós, vidas sejam salvas, curadas, libertas, e nós também venhamos a cumprir o papel que o Eterno tem determinado para esta congregação e para todo o planeta Terra nos últimos dias, para a comunidade de Yeshua e para Israel. As duas famílias que o Eterno tem todo o prazer nelas e as honra, a comunidade de Yeshua e a comunidade de Israel. Dá-nos a tua bênção e a tua paz nesse dia, para entendermos conforme aquilo que tu nos estás nos falando. É o que nós te pedimos em nome dele. Para falar dessas duas coisas que nós vamos precisar de entender, nós precisamos de ir lá na parábola do semeador, capítulo 13 de João. A parábola do semeador, ela tem toda a parábola do semeador, ela tem uma ressonância apocalíptica, ela tem uma ressonância de final de tempos. É isso que nós estamos dizendo. Por quê? Porque tanto a semente quanto a colheita dependem de Adonai e do trabalho do homem. Vou repetir. Tanto a semente quanto a colheita dependem unicamente de Adonai e do trabalho do homem. Então, trabalhar incansavelmente para que aconteça tudo aquilo que o Eterno tem que fazer nos últimos dias. Então, a semente e a colheita dependem de Adonai e do trabalho do homem. Você vai ver que aqui, em Mateus, no capítulo 13, você vai encontrar os 4 versículos descrevendo o fracasso da colheita. Vamos ver? O fracasso da colheita. Os quatro versículos. Esses 4 versículos se encontram do 3 ao 7, mas vamos começar no versículo 1.
Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que ele entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava parte da semente, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Ó, o fracasso da semeadura. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, esses versículos estão nos deixando bem claros o fracasso da semeadura. Agora, olha o versículo 8. Outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu a 100, outra a 60, e outra 30, e a outro 30 por 1. Então, você vê aqui que no versículo 8, só a perseverança do semeador pode terminar numa boa colheita. Presta atenção no versículo 8. Só a perseverança do semeador, sua e minha, que pode, nós podemos esperar uma boa colheita. Perseverança é a firmeza, perseverança é a firmeza, é a constância, em um sentimento que você tenha, em uma resolução determinada no seu e no meu coração. Então nós podemos dizer que a perseverança, ela denota uma resistência paciente sobre circunstâncias adversas. Sobre circunstâncias diversas. Vamos ver essas circunstâncias diversas aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, para você ver. Para você entender o que é a circunstância adversa. 2 Coríntios, no capítulo 6. Eu estou um pouco rouca, bastante gripada. Hein? Tá, pode deixar, meu filho, obrigada. 2 Coríntios 6, do versículo 4 ao versículo 10. Aqui você vai ver o que é circunstâncias adversas. Que você e eu temos que ter uma perseverança que vai denotar essas circunstâncias ruins. Vamos dizer assim. Antes, como ministros de Elohim, recomendamos em tudo, na muita paciência, tá vendo? Nas aflições, olha as circunstâncias adversas. Nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, tá vendo? O saber também é uma circunstância adversa. Na longanimidade, porque quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. Na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Elohim pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros. Passamos como enganadores aos olhos de muitos, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a circunstância adversa. Então, ele está falando de uma perseverança resistente a essas circunstâncias adversas, que é o que nós vamos ter que enfrentar. Por quê? Porque se você der uma olhada para o aspecto mundial da coisa, você não tem boas expectativas. Você e eu não temos, principalmente espirituais. Não temos. Agora, você veja comigo aqui em Lucas 8, no versículo 15, por que a Bíblia diz que é a tribulação que vai produzir a perseverança. Por isso que você e eu temos que passar, Lucas 8, versículo 15. Por que você e eu temos que passar por situações adversas e manter-nos perseverantes? Por quê? Porque essa perseverança
ela é produzida pela tribulação. Olha aqui o que Lucas diz, versículo 15. Aqui cai, estamos continuando na parábola do semeador, só escrito aqui por Lucas, mas é a parábola do semeador. Aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E dão fruto com perseverança, porque você não vai esvaziar a bola assim, ó. Ouvindo com o alfinete aqui, furando a bola. A bola é você e eu, o nosso saber, essas coisas nossas tão extravagantes. Não vai fazer assim. A bola vai ser furada, ela vai ser esvaziada com a perseverança e essa tribulação, quer ver? Vai lá em Romanos, no capítulo 5. O que vai produzir essa perseverança? Romanos 5, a tribulação. O que vai produzir essa perseverança em nós são as situações adversas. Então, Paulo chega a dizer que ele tem prazer na adversidade. Ele tem prazer nessas aflições. Olha aqui no capítulo 5 de Romanos, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele se gloriava nas situações adversas. É assim que acontece conosco. Nós disparamos a reclamar, a reclamar, a reclamar, a reclamar. E nos sentimos as piores das pessoas. Quando nós aparecemos com uma doença, quando o Eterno nos para, quando o Eterno permite que alguém fale muito mal de nós, nós nos levantamos com ira, querendo nos defender. Põe uma pedra no seu sapato para você ver. Que situação. Paulo diz que ele tem prazer na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação vai produzir o quê? A perseverança. É isso. Olha aqui no capítulo 8 de Romanos, no versículo 25. Olha para você ver. Porque se nós esperamos apenas nessa vida, olha aqui. Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Nós não sabemos a volta do Mashiach. A que horas ele vai voltar? Eu estava conversando com o seu Denilson agora de manhã. Ele disse para mim que ele estava conversando com o nosso vizinho lá da Beit Tefillah Rehovot, lá da Adão Benezar, com o vizinho que morreu. Então, ele estava falando para ele que a nossa vida passa muito rapidamente. Seu Denilson não sabia que à noite ele iria falecer. Ele teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu. Fulminante, a vida acabou, mais tarde estava lá já o SAMU, não teve tempo mais de fazer nada. O seu Denilson está sentadinho ali, pondo a batata dele no forno. Exatamente. Sinal. Se não for um sinal para o Francisco e para mim, o que mais que vai ser sinal? Não é verdade? O seu Denilson tem toda a razão, não é? De dizer, meu Deus, e eu como é que vou ficar nessa situação? A ideia que a Bíblia dá de perseverança é que alguém leva aos ombros uma carga bem pesada. A ideia que a Bíblia dá de perseverança é que você e eu levamos sobre os nossos ombros uma carga bem pesada. Mas eu não desisto. Eu não desisto de forma alguma. Eu não vou desistir. Volta lá na parábola do semeador, Mateus 13. 4 e 5 de Romanos 5. Então, vamos ler o Romanos 5, versículo 4 e 5, antes de voltarmos em Mateus 13, na parábola do semeador. E a perseverança é a experiência. E a experiência é a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Elohim está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a esperança. Por isso que nós celebramos o jubileu, uma grande esperança. Mas anunciamos os julgamentos de Elohim. Duas coisas, não anunciamos mais, não estamos anunciando a parábola do semeador. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear, mas a semeadura, em 4 versículos ali, fala de um fracasso da semeadura. Parece que fracassamos ao semear? Não. Porque houve boa terra onde a semente caiu e deu frutos multiplicadamente, né? Voltemos lá em Mateus, no capítulo 13, para você ver. Yeshua vai ensinar aqui todo o tempo sobre o véu das parábolas, devido à ira da Lex Julia Majestatis Romana.
que é isso? A Carta Magna de Roma. Yeshua nasce e morre sobre esta Carta Magna. Sobre a dureza do Império Romano. Império déspota. Então ele vai ensinar sobre parábolas. Por quê? Porque você vai entender ali. Porque não se pode entender o texto aqui de Mateus, no capítulo 13, sem antes entender o contexto em que Yeshua vivia nesse período. Onde a missão de Yeshua foi exercida, era sobre a pressão do governo romano. Então eu tenho que olhar esse contexto, senão eu não vou entender. Porque ele diz assim, no versículo 11 aqui de Mateus 13, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Ele diz, e o que é isso que ele está dizendo? Os segredos de Adonai só são dados àqueles que vivem na sua intimidade. Os segredos de Adonai só são dados para aqueles que vivem na sua intimidade, obedecendo os seus mandamentos, respeitando aquilo que a Bíblia diz. É isso que Yeshua está dizendo. Por isso que ele não falava claramente. Ele estava falando com parábolas. Eles são revelados aos homens a quem? Que vivem com ele, na intimidade dele. Então ele penetra no homem e revela segredos impenetráveis. Que o ser humano comum, que olhos comuns, não podem entender. É isso que ele está falando aqui. Vai lá comigo para você ver como é que isso está em Daniel. Daniel no capítulo 2. Ele fala isso. Francisco está dizendo que ele fala isso para Nicodemos. Que suas palavras são espírito e vida. Não é verdade? Então você vai ver aqui, que ele está falando, é a mesma coisa dos nossos dias. Por que nós estamos celebrando tabernáculos? Uma festa tão linda, aberta, de entrega de frutos, e nós vamos entregá-los. E há alegria no nosso coração, mas há um tremor em nós de um julgamento horrível. De um julgamento horrível para vir corrigir, porque a coisa tem atingido, o mal tem atingido massas. Olha aqui o que diz Daniel no capítulo 2, olha o versículo 28. Olha aí. Mas há um Elohim nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Olha o versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Eu estou falando para a congregação Rehoboth e para todos aqueles que estão em casa, que ele está nos fazendo ver os mistérios que virão. Julgamento e um anúncio de uma esperança enorme. Jubileu. Libertação de escravos, libertação de terras, libertação de imóveis. Não é? Então, olha o versículo 47 desse mesmo capítulo. Respondeu o rei a Daniel. Certamente, vós Elohim é Elohim dos deuses. O eterno dos reis, o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Amós, no capítulo 3, vai lá para você ver de Amós. Oséias, Joel, Amós, no capítulo 3, veja aí na sua Bíblia. O que diz Amós, como Yeshua estava falando ali para os seus ouvintes, eles perguntam, por que você fala em parábolas? Porque os discípulos queriam que ele falasse abertamente. Ele está falando a parábola do semeador. Você vai ver que ele está falando de grandes juízos de julgamento que virão. Porque o que eu disse? A parábola tem uma ressonância apocalíptica, tem um som de fim de tempos, de apocalipse. Olha aqui, ouvi esta palavra que o Eterno fala contra vós, filhos de Israel. Contra toda geração, versículo 1 do capítulo 3 de Amós. Contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Então, o julgamento era para casa. De todas as famílias da terra, vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades.
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como você vai andar com intimidade com ele se você não tem acordo com Adonai Elohim de Israel? Para obedecer os seus mandamentos, para obedecer a sua palavra, não há acordo entre você e ele, entre eu e ele. Como andarão dois juntos? Aqui, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Levantará ele no covil a sua voz. Se nada tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal à cidade e o Eterno não o terá feito. Tudo procede dele. Certamente o Eterno Elohim não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus mistérios aos seus servos, os profetas. É isso aí que ele está falando, que Yeshua está falando ali em Mateus 13. Volta lá para você ver a parábola do semeador. Quando eu estou dizendo que ela tem uma ressonância apocalíptica. Porque ver e ouvir, irmãos, ver e ouvir constitui todo o fundamento da sabedoria. Ver e ouvir constitui todo o fundamento da sabedoria. Olha aqui. Porque implica em obediência. Olha o versículo 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos dentro da palavra do semeador. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Está vendo? É a base, é o fundamento de toda a sabedoria. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ele está falando da vinda do reino. Ele está falando da vinda do reino. É isso que Yeshua está falando. Veja, para você ver comigo o versículo 12. Olha aqui. Aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Está falando, eu não estou falando de uma ressonância apocalíptica. Vamos entender isso? Lucas diz assim, ó, segura aí, vai lá em Lucas. Lucas no capítulo 8, na parábola do semeador. Olha aí. Olha o versículo 18 de Lucas. Porque aqui você vê, parece que Lucas encerrou a parábola do semeador. Não encerrou. Olha o versículo, ele vai encerrá-la praticamente no versículo 21 de Lucas 8. Olha aqui o que ele diz no versículo 18. Portanto, vede como ouvis. A qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Até aquilo que você acredita que você tem, lhe será tirado. Porque se você tem só tradição humana cristã, vai ser tirada até a tradição humana cristã. Se você só tem tradição humana judaica, vai ser retirada até o que você tem. Vê como vê e vê como ouve. Vê como você vê e vê como você ouve, meu amor. Por isso que tem que murchar assim, ó. Vê como você vê e vê como você ouve. Confere comigo lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vê comigo. Pastora Sandra é louca. Tinha que estar agora na festa de tabernáculo, celebrando com alegria. Nós vamos celebrar. Mas eu não posso enganar vocês. Eu não posso me enganar e nem enganar vocês. A ficarmos aqui saltando e pulando e gritando e celebrando, quando nos espera algo bem pesado. Bem pesado. Olha aqui, versículo 14 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Elohim. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quer dizer, aquilo que você acha que você tem, você não vai ter. Nem o que você acha que você tem. Se você não tomar a posição para saber como você ouve e como você vê. Aqui. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu vomitar-me-ei da minha boca. Dizes, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas para que te vistas. Porque a roupa está suja, meu irmão, das obras da carne. Troca a roupa. Você não troca a roupa sozinho. Espiritual, não. Você precisa de ajuda. Quem é verdadeiro te ensinar a palavra, para que nós deixemos as obras da carne. É isso aqui que ele está falando. E não sejas manifesta a vergonha da tua nudez e o colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Veja como você ouve e vê. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a parábola do semeador se refere todo o tempo à palavra de Elohim de Israel e não à vontade humana. Vou repetir. A parábola do semeador se refere todo o tempo à palavra de Elohim de Israel e não à vontade humana. De fazer como ela quer. De estabelecer as coisas espirituais como se você estivesse trabalhando numa empresa e você teria que fazer essa empresa produzir. Essa empresa tem que ser administrada por servos murchos, zelosos, que respeitam o chefe e que fazem, pois não, eu vou fazer, pois não, eu vou fazer, pois não. Yeshua, ele insiste todo o tempo no essencial. Volta lá, Lucas capítulo 8. No essencial, versículo 19 a 21. E Mateus, interessante, que na parábola do semeador, em Mateus, essa palavra aqui de Lucas vem antes, está no capítulo 12, em Mateus. Agora, Lucas está no final, quando Yeshua insiste nisso aqui, ó. Porque o parentesco carnal, ele só tem sua plenitude no sentido de graças aos laços sobrenaturais. Vou repetir. O parentesco carnal, ele só tem sentido graças aos laços sobrenaturais, aos laços espirituais que nos unem. Porque esses laços são tecidos. É uma trama, esses laços, na comunhão com Adonai. Do contrário, não tem. Olha aqui. Versículo 19 de Lucas 8. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podem aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Elohim e a executam. Por isso que eu falei para vocês que a parábola do semeador, todo o tempo, é a palavra de Elohim de Israel. Ela não é entrelaçada por vontade humana. Não é, irmãos. Você sabe como é feito um tecido? Quando eu falo que são esses laços sobrenaturais, são tecidos de forma sobrenatural. Na comunhão com Adonai, são os laços que nos mantêm. A minha família são vocês. Devem ser vocês. Porque você já viu como se prepara um tecido? É isso aqui, ó. São fios que são colocados assim ao comprido, que é chamado urdidura. E os fios que são colocados atravessados para formar isso aqui resistente assim. Então, é uma trama que é montada aqui, de fios assim e de fios assim, ó. Que é chamado urdidura os compridos e trama os atravessados. Mas eles são verdadeiramente entrelaçados na comunhão com Adonai. Por isso que Yeshua insiste em dizer isso. Insiste que a plenitude do sentido do parentesco carnal, ele só é maravilhoso quando é ligado pelos laços sobrenaturais do Espírito. Aí nós temos a nossa verdadeira família. Assim, a família,
aquele que constitui uma mesma comunhão. Assim nós exprimimos com força o hebraísmo. O que é o hebraísmo? Fazer a palavra. Porque a parábola do semeador é a palavra de Elohim, não é a vontade humana. No hebraico é fazer acontecer a palavra. Fazer acontecer a palavra. Convém não apenas ouvir sua palavra. Por isso que o bem-aventurado é de pé. Por quê, irmãos? Porque não convém ouvir apenas a palavra, mas realizá-la corretamente, em si e fora de si. Dentro do coração e fora do coração, fazer a palavra. É isso aí que é a parábola do semeador. Porque nós estamos lidando com julgamentos e juízos. E com o toque do chofar que anuncia o ano do jubileu, a libertação, porque nós estamos lidando com duas situações tão adversas. O que é lidar? O que é o verbo lidar? Olha aqui, é lutar. É tomar parte num combate renhido, em lutas. É sustentar um combate moral. Isso é lidar. Por que nós estamos lidando com duas palavras tão adversas? Com duas palavras, não, com duas situações tão adversas. Porque nós temos que nos esforçar para trabalhar com afã. É lidar com touros. É lidar com touros. Vou repetir, é lidar com touros, correndo na arena e farpeá-lo. Vou repetir, lidar com touros, correndo na arena, e você terá que farpeá-los. Matá-los. É isso aí. Por isso que nós estamos com duas situações tão adversas. Com touro, com gente que acha que sabe, com gente que acha que é dona da situação, com gente que tem uma tradição de Calvino de anos e anos e anos e quer sustentá-la, com gente que tem essas coisas dessas tradições humanas e que eles são maiores que o mandamento e que a palavra. É isso aí. São touros que estão correndo na arena e você terá que... Julgamento. Julgamento. Junto à alegria imensa do jubileu. O Eterno anuncia também o mal. Dureza, né? Não dá arrepio? Anuncia o mal. Porque o remédio nasce simultaneamente com o mal. Esse é o antídoto. O remédio nasce simultaneamente com o mal. Você vai ver isso. O remédio que é capaz de neutralizar o mal. Por isso que a substância nociva que tomou os nossos corações para nos destruir e nos matar. Por isso que nós lemos Gênesis 37 e Gênesis 38 em Yom Kippur. Parecem que as duas palavras não têm nenhum paralelismo nelas, mas no seu interior elas têm um paralelismo enorme. Vamos lá para vocês verem. Gênesis, capítulo 37. E Gênesis, não há necessidade de lê-lo, porque nós lemos todo Gênesis 37 e todo Gênesis 38 em Yom Kippur. Ali é a história de José, que é vendido para o Egito, se torna escravo no Egito. Não é? Pela misericórdia do Eterno, depois vai usar a sua vida. Então, você olha os dois capítulos separadamente, nós pensamos que não tem ligação alguma um com o outro. Porém, apesar deles parecerem diferentes, nós podemos ver claramente sublinhado esse paralelismo que eu estou falando das estruturas internas dos dois capítulos. Veja o primeiro paralelismo. Olha só, no versículo 32 e 33 aqui do capítulo 37. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 32 e 33. Você vai ver aqui que enviaram uma túnica de várias cores ao seu pai e disseram: achamos esta túnica e vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, certamente foi despedaçado. Então você vê aqui que José prefigura. Pré é uma preposição que vai indicar
anterioridade, ele prefigura ali escravidão e exílio, diz os rabinos. Ele prefigura escravidão e exílio. José. E aí você vai ver no capítulo seguinte, 38, versículo 24 a 25. Ele envia ali José a prova que o filho havia, o irmão de José, enviam para Jacó uma prova que o irmão havia desaparecido. Agora você vai ver que Tamar envia Judá a prova de seu feito e da sua culpa. Olha aqui. Versículo 25 e 26. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo com o cordão e este cajado? Reconhece, é o 24 e 25, não é? É o 25, não, o 26 agora, não preciso o 26 agora. Passados cerca de 3 meses, o 24, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida, é aqui que eu quero. Então disse Judá: tirai-a para fora e ela seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem estas coisas eu concebi, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, o cordão e este cajado? Ela está mandando a prova. Igual os irmãos de José mandaram a prova da capa para mostrar que o rapaz havia desaparecido. E ele é o símbolo da escravidão e dos exílios de Israel. Ele pré-figura isso aí também, diz os rabinos. E ela agora, Tamar, ela vai dar à luz a Pérez. Olha aí para você ver, versículo 26 a 29, ó. Reconheceu Judá e disse, porque ela vai dar à luz ao ancestral de Davi, modelo do rei Messias e Salvador e libertador. Ó, as duas situações adversas. Olha, duas situações adversas igualzinho nós estamos vivendo. Uma situação aqui de escravidão e a outra situação de libertação. Porque o Messias vem libertar. Então, olha o que ela diz. Ele vai reconhecer: mais justa ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Dando ela à luz, um pôs fora a mão e a parteira tomou um fio escarlate e o atou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. Ela diz: como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez, brecha. Pérez significa brecha. Brecha. A brecha foi aberta para que viesse o quê? A libertação. Situações adversas, totalmente adversas. Olha outra vez outro paralelismo nesses dois capítulos de Gênesis 37 e Gênesis 38. São os caprinos. Olha aí. Capítulo 37, versículo 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito. São os caprinos, as cabras. E molharam no sangue, não é? Então, olha no capítulo 38 que você vai encontrar no versículo 20. Judá envia o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher. Porém, ele não achou. Judá não tem qualquer escrúpulo de tornar público o seu ato. Porque o ato de Yeshua terá que ser público. Ele é viúvo e no meio onde ele vive, ele é desprovido dessas proibições sexuais, né? Depois da época, né? Quanto às questões sexuais. Então, mas você pode ver muito bem a estrutura interna dos dois capítulos, que são totalmente adversas, mas algo que fala profundamente, estão ligados um ao outro. Eu estou te mostrando na Torá, para você ver como Elohim age, para nos mostrar o que ele está fazendo, situações totalmente contrárias, como, pastora Sandra, nós podemos falar de jubileu, de alegria, de libertação, quando nós lemos Lamentações de Jeremias, que fala de uma destruição. Como? Por isso que eu estou te mostrando Gênesis 37 e Gênesis 38. O outro paralelo,
Olha para você ver no capítulo 37, versículo 35. O outro paralelo está aqui, ó. Gênesis 37, versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai. Olha a consolação. Olha o consolo aqui. Mas, irmãos, por que a Bíblia diz: levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas? Todas as suas filhas. Jacó só tinha uma filha chamada Diná. Por que ele fala de todas as suas filhas aqui? Essa palavra se aplica às noras e às netas do patriarca, sim, porém muito mais. Ele quer deixar um espaço para a esperança do retorno. Ele quer deixar um espaço aqui para a esperança do retorno. Vamos lá em Cantares para você ver, antes de você comparar ali. Cantares de Salomão, depois do livro de Provérbios. Eclesiastes, Cantares. Veja aqui comigo para você ver uma coisa, do versículo 7, do capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 17 de Cantares. As filhas de Jerusalém, aqui você vai ver. Olha só, muito mais ali Jacó estava falando. E ele reuniu então os seus filhos e as suas filhas para o consolarem. Porque não havia esperança para ele. Mas a Bíblia dá um espaço de tempo para a esperança do retorno. Aqui, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. Cantares 2, versículo 7. Pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele o queira. Ouço a voz do meu amado, ei-lo, vem saltando sobre os montes. Quem é ele? O rei Messias. Pulando sobre os outeiros, o meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Essas são as filhas de Jerusalém. Olhar, ele está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha. Dá vontade de chorar enquanto tiver força. São as virgens prudentes que mantiveram o óleo nas suas lâmpadas, irmãs. O tempo de cantar. Veja, passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. O tempo está completo. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou e a voz das rolas ouve-se em nossa terra. Segue a Torá, somente a Torá. A figueira já deu seus frutos porque ela segue a Torá. E Yeshua Mashiach, as suas vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faze-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto formoso. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas. As nossas vinhas que estão em flor, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. E faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. É o amado, é o rei Messias, é o rei de Israel, é o libertador. É a ansiedade de que ele venha, então retorne com toda a força do seu ser. É isso que ele está dizendo. Judá também é consolado. Você vai ver que o paralelismo entre os dois capítulos são imensos. Judá também é consolado no versículo 12 do capítulo 38 de Gênesis. Ele é consolado também. Por isso, irmãos, vai lá no livro de Lamentações. Por isso que em Yom Kippur nós oramos o livro de Lamentações de Jeremias, que você vai ver comigo aqui, e não Jonas, e não o livro de Jonas. O profeta vai anunciar os julgamentos e os juízos, a começar pela casa de Elohim, como diz o apóstolo Pedro. Olha, capítulo 4 de Lamentações, são as duas questões adversas, completamente adversas. Olha aqui em Lamentações, capítulo 4. Olha para você ver, a partir do versículo 11.
até o versículo 14. Olha aí. Deu o eterno cumprimento no seu furor. Derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que o adversário e o inimigo pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Ele está falando de um juízo dentro de casa. Mas isso aconteceu por causa dos pecados dos profetas. A igreja de Yeshua, a comunidade de Yeshua não está fora disso, não. Ela está nessa mesma condição aqui, ó. Eu sou capaz de dizer que numa situação pior. Por causa da desobediência aos mandamentos. E das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Agora vagueiam como cegos pelas ruas. Estão tão contaminados de sangue que ninguém ousa tocar nas suas roupas. Desviai-vos, imundo, gritavam-lhes, desviai-vos, desviai-vos, não vos toqueis. Quando fogem, vagueiam, dizem entre as nações, nunca mais morem aqui. Irmãos, nós temos uma tendência de achar que o fogo, a finalidade do fogo é destruir tudo, a finalidade do fogo é expurgar. O que é expurgar? O fogo não só destrói, mas ele expurga. A finalidade dele é essa, é limpar, é sanear, é corrigir, é livrar do que é prejudicial e nocivo. E esse prejudicial e nocivo tem atingido a muitos. O ensino errado da palavra. A resistência dos pastores, dos líderes de não obedecer os mandamentos. E dos judeus também, de não obedecer os mandamentos. Mas muito mais da igreja de Yeshua, de achar que tem. E até o que ela tem lhe será tirado. O Eterno vai destruir tudo que é prejudicial e nocivo à maioria. Tudo que é prejudicial e nocivo porque tem atingido a maioria. Vocês acham que o Eterno está dormindo? Que ele está calado? E que as coisas vão ficar assim? Vocês estão achando? Não vai ficar assim. Há duas situações completamente adversas. Esperança e julgamento e juízo. Vocês acham que vai tudo acabar assim? Que ele vai dar um sopro e vai passar, curando e sarando e fazendo o povo retornar? Nós temos cerviz dura. Nossa cerviz aqui, ó, é dura. Ela não se dobra com qualquer câncerzinho, não. Ela não se dobra com qualquer dificuldadezinha, não. E às vezes não vai se dobrar nunca. Então, vê como você vê e vê como você ouve. E ouve a palavra do Eterno. Se submete a ele, se esvazia, ó. Olha, eu vou te mostrar na Torá como é que o fogo não é só para destruir. Vai lá em Números comigo, por favor. Números capítulo 31. O versículo 23 da Torá, de Números 31. Versículo 23 de Números 31. Tudo aquilo que resiste ao fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, para que venha a ser expurgado, venha a ser corrigido, passe pelo fogo, aqui ó, para que fique limpo, todavia será purificado com água purificadora, e tudo aquilo que não pode suportar o fogo, fazeis passar pela água. O Salmo 18 diz, Senhor, livra-me das grandes águas. Não é que nós estamos orando? Salmo 18. Livra-nos, Senhor. Nós estamos orando o Salmo 91 e o Salmo 18 direto. Vamos orar hoje na festa do tabernáculo para o Eterno nos livrar. Porque quando Ele vem nos corrigindo, nós não queremos correção e nem disciplina. Nós resistimos. Nós não queremos abrir mão dos nossos direitos para aquele que tem todo o direito, que nos criou e que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Vocês acham que vai ficar assim? Mas ao mesmo tempo nós vamos ler a palavra de Jeremias 33, que nos traz um reconforto, como Judá foi reconfortado e como Jacó foi reconfortado. Olha a palavra de esperança em Jeremias 33. Vamos lá? É o que nós vamos ler. Nós temos duas situações também, ó. Duas situações.
Então ele nos põe orando, Jeremias 33, olha a palavra de reconforto. Olha aqui. Hein? O fogo também cauteriza. A porta que ele abre, irmãos, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Isso é cauterização. A porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Olha o capítulo 33, nós vamos ler juntos. Veio a minha palavra do Eterno a Jeremias, segunda vez, estando ele encerrado no pátio da guarda. Estava preso, ó. Assim diz o Eterno que faz isto. O Eterno que forma isto para o estabelecer. O Eterno é o seu nome. Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois assim diz o Eterno, Elohim de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para serem usadas contra os valados e contra a espada, na peleja contra os caldeus, serão enchidas com os cadáveres dos homens que ferirei na minha ira e no meu furor. Esconderei o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Entretanto, farei vir sobre ela saúde e sararei o meu e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o exílio de Judá e o exílio de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-los-eis de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. E perdoarei todos os seus pecados de rebeldia contra mim. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que lhe faço, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou. Assim diz o Eterno, neste lugar, do qual dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, a voz dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Eterno e dizem, dai graças ao Eterno dos exércitos, pois bom é o Eterno, e o seu amor dura para sempre. Pois restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Eterno. Assim diz o Eterno dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as suas cidades haverá pastagens onde os pastores farão repousar os seus rebanhos, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nas aldeias em redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta, diz o Eterno. Vem dias, diz o Eterno, que eu cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e as duas casas, naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Este é o nome que lhe chamarão, o Eterno, nossa justiça. Pois assim diz o Eterno, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocaustos e queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Eterno a Jeremias. Assim diz o Eterno, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio a palavra do Eterno a Jeremias. Não atentastes para o que este povo diz. As duas famílias que o Eterno elegeu, agora os rejeitou. Assim desprezam o meu povo,
como se já não fora um povo diante deles. Assim diz o Eterno: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não torne sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois restaurarei a sua sorte e terei piedade. Agora você veja que os 2 capítulos de Gênesis que nós estamos estudando falam da descendência de Jacó e da descendência de Davi. Que maravilha! Vocês estão achando que a pastora Sandra leu isso em algum lugar? Não, foi o Espírito de Deus que ministrou. Que o Eterno seja glorificado e seja exaltado. E que nós retornemos para Ele com toda a força, porque não vai haver mais anúncio com voz mansa e suave aos seus ouvidos. O Eterno vai te chamar. Mas olha como Ele te chama. Olha como Ele fala. É totalmente diferente da voz do Léo, do Francisco, do Roberto, da pastora Sandra, das crianças. A voz dele ruge como um leão. Não é? Que Ele nos abençoe e nos dê toda a graça para estarmos à noite com alegria, celebrando a tarde com toda alegria, mas com certeza do que nos espera. Julgamento e esperança. Amém? Amém. Que nós possamos observar como nós olhamos e como nós ouvimos.